demais entidades, instituições de ensino. Quero dizer que é uma honra para nós recebê-los aqui e que esse é um momento muito importante porque nós somos, enquanto mulheres, muitas vezes vítimas de violência, seja no ambiente doméstico, seja no ambiente familiar, seja no espaço de trabalho, né? E nós temos duas convidadas especiais na noite de hoje que aceitaram o nosso convite para estarem aqui. Gostaríamos de ter feito esse painel no mês de agosto, né? Que é agosto lilás, então, que é o mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Mas certamente estaremos aí com outras programações na tentativa de gerar uma conscientização na população como um todo e mostrarmos que, de fato, nós tenhamos toda uma rede de apoio e combate à violência contra a mulher. Nós ainda vivemos numa sociedade cuja cultura machista ela ainda está muito arraigada. Então, nós vamos ter na noite de hoje 2 painéis. O primeiro painel que vai tratar sobre violência de gênero e um segundo painel que vai tratar sobre violência obstétrica. Ao final dos painéis, então, a gente vai abrir um espaço para debates. A participação de todos vocês é muito importante, as contribuições, a discussão, porque a ideia é o quê? A ideia é nós podermos pensar juntos estratégias, pensarmos de que forma nós vamos, aos poucos, desconstruir essa cultura que ainda está perpetrada na sociedade hoje. Então, quero convidar a doutora Paula Guerreiro Moisés, que vai fazer, então, a apresentação do primeiro painel. Seja bem-vinda, doutora Paula. A doutora Paula, então, ela é formada em Direito pela URGS, ela foi servidora técnica judiciária no Tribunal Regional do Trabalho por 3 anos, e atualmente é defensora pública aqui na nossa comarca há 4 anos, pós-graduada em Direito Processual Penal, e faz parte do Núcleo de Direito Criminal da Defensoria Pública e da Comissão Internacional da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. A doutora Paula, eu tenho um carinho enorme, porque ela é muito participativa aqui na Câmara, inclusive, ela nos trouxe uma iniciativa de projeto de lei, né, que é dos grupos reflexivos, voltado para homens, né, que praticam violência doméstica, porque nós temos sim que pensar em como acolher as mulheres, mas também nós temos que ter um olhar acolhedor voltado para os homens. Então, quero dizer que é uma honra tê-la aqui hoje, dizer que ficamos muito felizes por ter aceitado o convite e tenho certeza que nós teremos uma brilhante fala com relação à violência de gênero. Muito obrigada. Bom, enquanto ela bota ali o slide, eu queria começar agradecendo o convite para estar aqui. É uma honra poder falar desse tema tão importante e estar aqui também representando a Defensoria Pública, que é uma instituição que é muito participativa e atuante no combate à violência doméstica e também, que nem a Aline falou, na devida punição e fiscalização dos ofensores também desse crime tão presente no nosso cotidiano. O meu painel ele é de forma genérica sobre a violência de gênero, a violência doméstica e suas múltiplas facetas. Então, aqui hoje eu quero falar um pouquinho para vocês quais são os tipos de violência, como identificá-las, a quem recorrer se for vítima ou conhecer alguém que é vítima, mais esses aspectos genéricos, mas principalmente da conscientização do que é violência e de como agir. Tá? Pode trocar. Primeiro vamos começar com quem foi a Maria da Penha, que é a pessoa que deu nome à lei. Tá? A lei que surgiu em 2006. A Maria da Penha, a maioria de vocês deve ter ouvido falar que é uma pessoa ainda viva hoje, ainda muito atuante. Ela foi uma vítima de violência doméstica. Ela, em 1983, cortou um pouquinho ali do lado, mas em 1983, ela foi vítima de dupla tentativa de homicídio pelo marido. Tá? Na primeira vez, ele deu um tiro nela, que deixou ela paraplégica.
E, mesmo assim, como nós sabemos pelo ciclo da violência, ela retornou a morar com ele alguns dias depois de fazer a cirurgia, momento em que foi novamente vítima de uma tentativa de feminicídio, homicídio na época, que ele tentou eletrocutá-la no banho, né? Manteve ela presa em casa, em cárcere privado, e tentou eletrocutá-la. Tá? Pode passar. Eu não sei porque está cortado assim. Saiu todo o texto, tem um textão, não sei. Bom, enquanto ela vai arrumando ali, porque tem um texto maior ali, mas enfim. O marido da Maria da Penha, na época, tentou mudar toda a investigação para como se fosse uma tentativa de assalto. Mas, mesmo assim, ele foi condenado, na época, 15 anos de prisão, mas aquele julgamento dele foi anulado. E é importante mencionar que ele foi realmente julgado 8 anos depois do fato. Demorou 8 anos para que o caso da Maria da Penha fosse realmente a julgamento. Isso porque, na época, não havia a legislação que há hoje, não existia nenhuma lei voltada ao combate da violência doméstica. Como o julgamento foi anulado, ele teve um outro julgamento, em que ele foi condenado a 10 anos e alguns meses, mas ele foi preso somente em 2002. Então, o crime foi em 83 e ele foi preso apenas em 2002, o que mostra aí como a falta da legislação de Maria da Penha era algo que atrasava os processos, não era levado tão a sério, deixava tudo mais lento, e que, em alguns crimes, a maioria acabava prescrevendo. Como a gente sabe, alguns crimes, como ameaça, têm uma prescrição mais curta, e, pela falta dessa lei especial, acabava acontecendo muito isso. Problemas técnicos. Ah, tu foi para outro login aqui. Tá aberto já aqui. Aí, agora foi. Tá. Pode passar para o próximo, que eu acho que eu já estou no outro. Pode passar mais um? Isso. Como o julgamento demorou muito tempo, né, 20 anos mais ou menos, o caso ele foi denunciado para o Centro para a Justiça e Direito Internacional e para o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos Humanos. E essas instituições denunciaram o caso para a OEA, né, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Apenas com essa denúncia que houve uma condenação do país, do Brasil, por negligência, por omissão no combate à violência doméstica. Tá? Por ausência de leis, pela negligência, por não dar celeridade aos processos, não dar um tratamento especial a eles. Pode passar mais um. E aí, em razão dessa condenação, que em 2006 surgiu a Lei Maria da Penha, que é a lei que conhecemos hoje. Tá? Pode passar. Na Lei Maria da Penha se traz quais são os tipos de violência. E aí está a grande questão, que é uma das maiores dificuldades no combate a esse tipo de crime, que é a identificação das violências. Por quê? Porque a maioria das pessoas entende que violência doméstica é só a física. É só quando a mulher sofre alguma agressão física, quando ela apanha, ela leva um tapa, ela leva um soco, tentam matá-la. Que essa é a violência mais fácil de se identificar. Tá? Quando acontece... Quando acontece algum tipo de lesão à integridade física. Mas existem outros tipos de violência que são muito mais sutis, são muito mais difíceis de se identificar, de se conscientizar e de sair do ciclo. A psicológica é uma das mais presentes, às vezes não, muito mais do que a física, tá? Que é quando existe algum dano emocional. É quando o ofensor, de alguma forma, diminui a autoestima da mulher, isola ela do ciclo social dela, da rede de apoio. E isso, muitas vezes, é sutil e difícil de perceber, porque são leves comentários, por exemplo, como comentários sobre a roupa, né, da mulher, principalmente em relações afetivas, em que se diz que aquela roupa não é bem adequada, a roupa que está usando é muito curta, que
que é melhor trocar, que não é uma roupa apropriada para uma mulher, né, bem vista pela sociedade. Começa a dizer que aquela companhia da mulher não é uma boa companhia, aquela amiga não é uma boa influência, eu não gosto dos teus pais, eu não quero mais visitar a tua família. E começa, assim, a diminuir a autoestima dessa mulher e isolar ela. Até um ponto em que ela, não tendo mais rede de apoio e tendo uma autoestima tão baixa, acaba tornando mais difícil essa saída desse ciclo da violência. Então, esse dano psicológico, né, que acontece com esses constrangimentos, com essas chantagens, manipulações, é uma das mais presentes e mais difíceis de se identificar. Pode passar. A patrimonial é uma que pouco se fala, mas muito acontece, que é quando o ofensor atinge os bens da mulher. Por exemplo, furtando o dinheiro dela, retendo o salário dela, obrigando ela a assinar procurações para que ele possa administrar os bens dela, vender os imóveis dela. Enfim, de alguma forma, retendo essa economia que ela tem, tornando ela ainda mais dependente dele. E a moral são violências muito parecidas com a psicológica, em que se humilha, de certa forma, a mulher, falando assim também das suas roupas, acusando ela de traição, acusando ela de diversas coisas, fazendo com que ela se sinta culpada por atos que são normais ou atos que ela sequer teve algum envolvimento, mas diminuindo, então, a sua também autoestima. E a institucional e a sexual são outras também muito presentes. A institucional é aquela envolvendo a questão de trabalho, então foge um pouco do campo da relação afetiva e entra no campo da relação profissional. Então, aquele chefe que assedia a empregada, que troca favores ou promoções no emprego por favores sexuais, enfim, diversas situações que nós vemos muito presentes. E a sexual é aquela em que se obriga a mulher a ter relações não consentidas, e muitas vezes essa violência sexual acontece dentro do casamento, não necessariamente é fora de uma relação. E também é considerado sexual uma obrigação da mulher engravidar ou abortar. Isso também é considerada violência contra a sua vontade. Obrigá-la a, por exemplo, deixar de usar métodos contraceptivos, tudo isso caracteriza uma violência sexual. E como é possível ver, essas outras, tirando a física, muitas vezes são difíceis de se captar, são difíceis da pessoa identificar como violência. Principalmente essas moral e psicológica, porque o ofensor ele usa de uma manipulação que dá a entender à vítima que ele está fazendo aquilo porque ele se preocupa. Ele está fazendo aquilo porque ele quer o bem dela. Ele está indicando que ela tem ou não que vestir para ela melhorar na vida, para ela ser bem vista. Quando ele diz que alguém não é uma boa companhia para ela, é porque não é mesmo, é porque ele está preocupado com ela, ele quer o bem dela. E é isso que se manipula a mulher a pensar. E como a sua autoestima já está muito baixa e a sua rede de apoio já está afastada, essa quebra desse ciclo se torna muito difícil, mesmo quando é identificada a violência. Pode passar. E é esse ciclo que eu quero falar rapidinho para vocês, que esse ciclo da violência, quem é do direito já deve ter ouvido falar, ele é um ciclo vicioso, ele vai e volta. O que acontece? O casal, principalmente em relações afetivas, o casal está bem até que começam os primeiros atos de tensão, o aumento daquela tensão. O ofensor começa a se irritar mais facilmente com algumas atitudes da mulher, coisas que antes ele não se irritava. Ele começa agredindo ela verbalmente, começa a xingá-la, começa a ameaçá-la, começa a gritar. E a vítima, nessa etapa do ciclo da violência, ela ainda está muito em negação. Ela entende que é só uma fase, porque ele está estressado com o trabalho, com alguma outra situação, e que vai passar. Até que se chega no ato da violência em si, que é a fase da explosão. Depois desse aumento da tensão, chega uma etapa em que o ofensor extrapola e age em violência. E pode ser a violência verbal, uma ameaça, mas pode ser também a física. Só que, logo após essa violência, volta a fase da lua de mel, que é a fase da reconciliação.
É a fase que o ofensor se arrepende, que ele pede desculpas, que ele diz que se arrependeu, que não vai fazer de novo, que é porque ele estava bêbado, é porque ele estava estressado, e que vai mudar. E volta a ter aquele comportamento carinhoso. E esse ciclo da violência, justamente por ter essa fase da lua de mel, e de ter aquelas fases anteriores que fazem com que a mulher tenha a sua autoestima quase nula, faz com que ela pense que realmente ele vai mudar, que foi algo isolado, que, no fundo, e isso eu digo tudo, é inconsciente. No fundo, ela acha que ela merece aquilo. No fundo, ela acha que ela não vai conseguir coisa melhor. E muitas delas dependem financeiramente do ofensor, do marido, do companheiro. Ou, às vezes, do pai, em muitas ocasiões. Então, esse ciclo ele é muito difícil de quebrar, porque quando volta, chega no ato da violência, a mulher ela já está envolvida emocionalmente naquela relação, que pode ser afetiva, pode ser de pai para filha, pode ser diversas situações, que ela não consegue quebrar. E muitas vezes precisa da rede de apoio municipal, estadual, para que esse ciclo se quebre. Ou a rede de apoio também da família, dos amigos, que muitas vezes lá atrás já foi rompida. Então, esse ciclo ele é muito presente. Nós vemos muitos casos em que se pergunta, mas por que ela voltou? Por que ela aceita? Por que ela não sai desse relacionamento? Por causa disso, porque quando se chega no ato da violência, teve muita coisa antes que tornou ela dependente emocional, que dificultou essa quebra. Ela não tem mais rede de apoio, ela não tem mais amigos, ela não tem mais família. A autoestima dela está tão baixa que ela inconscientemente acha que é aquilo que tem e não vai melhorar. E muitas vezes essas mulheres elas vêm de uma estrutura familiar que já tem a violência dentro delas. Muitas delas viram o pai batendo na mãe, o vizinho batendo na vizinha. Muitas delas acham que aquilo é normal, que aquilo é esperado. E aí a gente chega, como pedir ajuda? E essa ajuda é importante mencionar o seguinte, não precisa ser pedida pela própria vítima. Se alguém tem consciência de algum ato de violência doméstica envolvendo alguma amiga, alguma aluna, alguma professora, alguém que é da área da saúde, e vem alguma paciente com indício de violência doméstica, qualquer uma dessas pessoas pode denunciar. E aqui eu trago uma rede enorme de apoio que pode ajudar nessas situações. Que muitas pessoas acham que é só para a polícia. E não é. Tem a Polícia Civil. Aqueles telefones que eu deixei ali são os telefones de Frederico, bem específicos. Mas pode-se pedir ajuda para a Polícia Civil e para a Brigada Militar. Aqui na cidade, a Brigada Militar tem especialidade nisso. Não são todas que tem, mas aqui em Frederico tem, né, que é a Patrulha da Mulher. O próprio Ministério Público e a Defensoria Pública também podem ser procurados para pedir medidas protetivas, para pedir auxílio em outras ações como divórcio, guarda, alimentos, afastamento do lar. As assistências sociais, então o CRAS, o CREAS e o CAPS no caso daquelas pessoas que têm algum vício em álcool ou drogas. E o Conselho Tutelar quando envolve alguma criança ou adolescente, quando a criança ou adolescente é vítima. E ali, como eu falei, são os telefones de Frederico Westphalen em específico. Eu grifei a Polícia Civil, e aí depois eu vou repetir isso, mas só para deixar bem claro, porque eles têm uma vantagem na denúncia que as outras instituições não têm. Porque quem é competente para fixar as medidas protetivas é o juiz ou a juíza. Só que a lei ela traz um prazo de 48 horas para isso. E, às vezes, a demanda é muito urgente e não pode esperar. Então, a lei, isso foi uma novidade agora de 2019, salvo engano, a lei ela previu o seguinte, se a violência doméstica acontece numa cidade que não é sede de comarca, ou seja, não tem fórum na cidade, isso para o Brasil todo, é possível que o próprio delegado afaste imediatamente o ofensor do lar, antes mesmo do juiz decidir. Depois, obviamente, vai para o juiz ou para a juíza e eles vão confirmar a medida, mas nesses casos em que a violência acontece numa cidade que não tem fórum, se tem essa possibilidade. Por isso que, nesses casos, a gente indica que se tente ligar para a Polícia Civil e, se o delegado não estiver disponível, a Brigada Militar daí tem essa possibilidade também.
E aí se pergunta o que pode pedir, o que não pode. Eu posso pedir para ele sair da casa, eu tenho preferência para morar, e meus filhos, a gente depende dele financeiramente, mas eu moro no terreno dos pais dele, o que eu faço? Isso são dúvidas que surgem diariamente lá na Defensoria. Então, a medida protetiva principal é afastar o ofensor do lar. Mandar ele sair da casa e arranjar outro lugar para morar. E essa que eu disse que as polícias podem determinar quando não tem um juiz na cidade em si. Outras medidas que são as mais aplicadas é a proibição do ofensor de entrar em contato ou se aproximar da vítima e de seus familiares. Então, isso é importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê que o ofensor não se comunica com a vítima, mas começa a mandar mensagem e ligar para a irmã da vítima, para o irmão, para a mãe, para o pai, para o próprio filho, ameaçando a vítima por meio desses familiares. Então, essas medidas elas se aplicam também à família. É possível também que se suspenda ou restrinja a posse de arma, se o ofensor a tiver. Então, se tiver algum registro de arma, o juiz ou a juíza pode ir lá determinar a apreensão. Determinação do ofensor de entrar nos programas de recuperação e atendimentos individuais ou em grupos. Isso que foi o que a Aline comentou dos grupos reflexivos. É uma novidade na lei, tá? Ela surgiu também ali por 2020, eu acho, em que se instituiu a possibilidade de dar esse, não, é uma palavra meio acolhimento, mas também um tratamento para esses ofensores. Porque se percebeu que apenas as medidas protetivas e prender não estava sendo suficiente. Por quê? Porque essa violência doméstica ela está muito intrínseca. Essa cultura patriarcal e machista é algo cultural em que, mesmo que o ofensor seja preso, ele continua achando que ele estava certo. Eu tive um assistido que eu falava com ele diversas vezes, porque ele tinha tentado... machucou a mulher porque pegou ela traindo. E ele achava que ele estava completamente certo. E mesmo falando, e ele estava preso, ele ficou preso, acho que quase 3 anos, ele ainda assim acreditava que ele tinha razão. Então, aí se percebeu que esses grupos ou sessões individuais são de suma importância para que os ofensores efetivamente reflitam sobre o porquê eles agem dessa forma. E esses grupos, que é o que a gente está tentando instituir aqui em Frederico, se tudo der certo ano que vem, vamos começar, esses grupos eles vêm se mostrando muito efetivos. O índice de reincidência nunca vai ser nulo, mas ele diminuiu bastante nas cidades e estados em que foi aplicado. Porque muitas vezes, lá perto dos últimos encontros, os ofensores se abriam mais e muitas vezes liberavam aquele trauma que eles mesmos tinham na infância, de eles mesmos serem vítimas de alguma violência, seja testemunhando, seja eles mesmos recebendo a violência, e conseguindo se libertar, então, dessa cultura violenta. Como eu disse, não são todos, mas o resultado vem sendo muito positivo. Então, a gente quer aplicar aqui também para que Frederico também seja alvo dessas melhorias. Outras medidas que podem ser feitas que estão mais no âmbito patrimonial, e é uma que é pouco conhecida, até por estar em outro artigo da lei, então poucas pessoas sabem dessa possibilidade, que é suspender procurações que a mulher tenha assinado em favor do marido, e se tiver bens comuns, então um carro, um imóvel, principalmente imóveis, o juízo pode suspender qualquer tipo de venda ou locação. Então ele vai lá na matrícula do imóvel e coloca essa restrição. Isso é pouco conhecido, mas é muito efetivo, porque isso a gente vê bastante. Às vezes o ofensor, ao saber da medida protetiva, esvazia o patrimônio, vende tudo que o casal tinha e deixa a mulher sem amparo financeiro. Então essa medida ela é muito importante, é importante ter consciência da sua possibilidade. E outra também, a depender do dano que foi causado, principalmente patrimonial, é determinar que o ofensor preste caução. Então, o juiz ou a juíza pode determinar que ele pague um valor, deposite em juízo, para, lá na frente, depois de instruir a ação, depois de se verificar exatamente os danos, pega esse dinheiro para reparar. Então, aquele ofensor que destrói a casa toda, que destrói os bens, que destrói o carro, enfim, o juiz pode determinar que ele pague, e aí depois, quando se confirmar os danos, a vítima levante o dinheiro. Outras medidas que aí são em favor da vítima, tá? É
o encaminhamento dela para algum programa de proteção ou atendimento. Essa é uma das medidas que menos acontece, por falta de abrigos, tá? Que é algo que eu vou trazer mais para frente. Recondução da ofendida ao domicílio. Então, por exemplo, se teve que levar ela a algum abrigo, reconduzi-la novamente em segurança, quando se verifica que o ofensor realmente saiu. Se precisar determinar alguma matrícula dos seus filhos, seja na própria cidade, seja transferir eles para outra, também pode ser determinado judicialmente. A separação de corpos, dando início a um divórcio, alimentos e suspensão de visitas. Então, isso também pode ser pedido para o próprio juiz ou juíza que analisa a violência doméstica. Não é necessário ajuizar uma ação de divórcio para se pedir essas medidas tão rapidamente. É possível que o próprio juízo que vai analisar a violência já fixe isso de imediato, para depois se poder discutir com calma. E quais são os desafios, né? A Lei Maria da Penha ela traz muitas soluções, mas ela ainda está longe de ser o ideal. E muitas das soluções que ela traz não são aplicadas na prática, que é o caso dos abrigos que eu falei. Então, um dos grandes desafios é a celeridade do atendimento, justamente por causa desse prazo de 48 horas que eu falei. Às vezes, essas 48 horas são cruciais. Às vezes, nesses 2 dias, acontece um feminicídio, acontece o pior. Então, essa rapidez que, graças ao processo eletrônico, está sendo mais possível, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, ela ainda é um desafio. Especialmente nessas cidades mais remotas. A gente tem aqui, por exemplo, na comarca de Frederico, tem Pinheirinho do Vale, que é uma cidade que é longe. Então, às vezes, até chegar aqui a notícia, já aconteceu o pior. Por isso que se trouxe essa solução do policial poder afastar do lar. Mas, ainda assim, seria necessário trazer mais polícia. A gente sabe que tem cidades que não tem polícia, não tem brigada no local. A Ametista do Sul, eu sei que é uma que não tem. Então, às vezes tem que vir de outro município e até chegar também já pode ter acontecido pior. Então, essa celeridade no atendimento é um desafio que tem que ser cobrado. Outro desafio é o descumprimento das medidas. Às vezes, a aplicação da medida não é suficiente porque o agressor vive descumprindo. A Lei Maria da Penha, assim como o Código de Processo Penal, traz a possibilidade de prender. Tu pode mandar prender, prisão preventiva, mas essa prisão preventiva não dura para sempre, especialmente em casos como ameaça, que a pena é mais leve. Então, às vezes, o agressor ele vai ficar 1, 2 meses preso e logo vai ser solto. E aí? A medida protetiva vai continuar em vigor? Ela pode ficar em vigor até a mulher dizer que chega, ela pode ir pedindo renovação para sempre. Mas e se descumprir? Vai chamar a brigada, vai prender, mas numa dessas não dá tempo. Então, esse descumprimento também é um desafio bem grande. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma lei, criaram uma lei recentemente que permite o uso da tornozeleira eletrônica no estado. Mas também é um desafio. Por quê? Porque não tem tornozeleira. A gente sabe pelos presos aqui que não tem. Tem muitos que têm direito à tornozeleira, nada a ver com violência doméstica, mas tem por já estarem no regime aberto, e não tem, simplesmente não tem. Eles ficam presos esperando vir equipamento. Então, a compra dessas tornozeleiras, desse equipamento, também é um desafio, a falta de verba. Então, às vezes, o que está no papel não é suficiente. A gente precisa, como população, cobrar a efetividade dessas medidas. Outro desafio é a revitimização. A gente vê muitos casos em que a vítima é descredibilizada na própria polícia. Por isso que a lei ela traz sempre que se dê uma preferência para que a mulher seja atendida por uma policial do sexo feminino. Mas nem sempre isso é possível. E não são todas as delegacias que têm uma delegacia especializada da mulher, principalmente em cidades de pequeno porte, como Frederico, que não tem. Então, às vezes, ela vai denunciar o ofensor na polícia e não é levada a sério. E se pergunta se ela tem prova, se é isso mesmo, mas então por que voltou o relacionamento? Já é a 5ª medida protetiva que tu tá pedindo e tu está voltando para o cara. Isso se ouve muito, muito dentro da própria polícia. Então, essa revitimização, ela acontece bastante. A gente viu há pouco tempo o caso da Mariana Ferrer, acho que é o sobrenome dela, em que ela foi vítima de estupro e o advogado do réu acabou com ela em audiência. Revitimizou ela de uma forma absurda,
tanto que surgiu uma lei em nome dela para evitar isso. Tão absurdo que foi. Então, é um caso que acontece bastante. Um dos maiores desafios que eu botei ali é essa inexistência de abrigos. Tá? Muitas vezes, pode até se determinar que o agressor se afaste do lar, mas, às vezes, a mulher não quer ficar ali. Ou ele afastou do lar, mas ele continua passando, ela quer sair dali, ela não quer mais. Ou, às vezes, ela está até no terreno do ex-sogro e da ex-sogra, não tem mais relação, mas ela não tem para onde ir. Algumas cidades, por exemplo, Porto Alegre, que é uma cidade maior, tem poucos, mas tem abrigos para levar essa mulher para ficar 1, 2, 3 meses com seus filhos até se restabelecer, até conseguir um emprego, até conseguir um outro aluguel. Aqui em Frederico não tem, aqui na região não tem. Então, às vezes, a mulher precisa sair daquele local e não tem para onde levar ela. E isso é algo até, por exemplo, que a própria Câmara pode cobrar. Né? Porque, claro, é a incumbência do Estado, mas nós, como população, temos que cobrar isso. Por que aqui na região não tem nenhum abrigo? Não tem para onde levar essa mulher? Muitas nos procuram na defensoria dizendo, eu não tenho para onde ir, eu quero sair dali. Porque eu moro ali do lado do meu sogro, e ele visita meu sogro, porque ele recebeu autorização para isso, e fica lá me olhando, e meu próprio sogro está me ameaçando, e a gente não tem o que falar. A gente pede, de vez em quando, um hotel, pagamento de hotel, mas é muito difícil. Então, a existência de abrigos é algo que tem que ser cobrado urgentemente para poder restabelecer essas mulheres. A dependência financeira é outro desafio bem grande, porque às vezes na separação de corpos o agressor sai da casa, mas era ele que trabalhava, era ele que trazia o dinheiro para casa. E às vezes a mulher era impedida de trabalhar e não tem nenhum conhecimento técnico para se inserir no mercado de trabalho. E aí faz como? Como é que ela vai conseguir a renda dela? Em muitas cidades a gente está vendo, isso seria legal acontecer aqui, que muitas empresas privadas mesmo estão fazendo campanhas para contratar mulheres vítimas de violência doméstica. E essas parcerias são bem importantes e bem efetivas, porque daí a pessoa, ao ser vítima de violência doméstica, ela pode ter alguma preferência em lojas, supermercados, empregos, às vezes, que não demandem tanta qualificação técnica, para que ela consiga se reinserir, ter o salário dela, consiga se manter, sem depender do homem. E o último desafio é a instituição desses grupos reflexivos. A gente vai começar aqui, se tudo der certo, ano que vem, mas o que mais impede o início desses grupos é verba. Aqui a gente vai conseguir fazer uma parceria com as universidades, que vão fazer como grupo de estudo, de trabalho, vão fazer de forma gratuita. Mas nem todas as cidades se consegue isso. E o Estado não paga. E precisa de assistentes sociais, precisa de psicólogos, precisa de gente qualificada para ser os facilitadores desse grupo. E não tem. E o Estado não investe nisso. E a gente já demonstrou como é importante e eficaz esses grupos. Porque se não se quebrar essa cultura machista na cabeça do ofensor, ele não vai mudar. Só prender não vai mudar. Só a medida protetiva não vai mudar. E esse ciclo da violência, ele vai se encurtando até chegar no feminicídio. Até a mulher chegar a óbito. Então é muito importante que a gente celebre a Lei Maria da Penha, que a gente reflita sobre quantas conquistas a gente já foi em busca do combate a essa violência, mas ainda o quanto a gente tem que melhorar. A gente tem que olhar para esses desafios e pensar no que a gente pode mudar. Se eu tenho uma empresa, por que eu não contrato, faço lá umas cotas para mulheres vítimas de violência doméstica? Se eu trabalho no serviço público, fazer algum tipo de iniciativa para se combater esse tipo de situação. Então, como eu disse, esses desafios aqui são importantes da gente refletir e de melhorar o que a gente já tem. Então, pode ir para o último. Então, eu agradeço a oportunidade de vir aqui falar para vocês desse tema tão importante. A Defensoria Pública está sempre de portas abertas para quem precisar. Casos de vítimas de violência doméstica, a gente não tem critério de renda. Então, pessoas de qualquer status social, pessoas com baixa renda, com alta renda, que são vítimas de violência doméstica, a gente considera pessoas vulneráveis, pessoas que precisam de ajuda.
Então, a gente está sempre de portas abertas para quem precisar, é só procurar a Defensoria Pública. Obrigada. Doutora, então, gostaríamos de lhe agradecer mais uma vez pela fala. Trouxeste algumas questões muito importantes, né? Nós conversávamos antes, inclusive com a Marielle, né, que uma das questões que mais fazem com que as mulheres permaneçam nos lares é a dependência emocional e também a dependência econômica. E, de fato, nós temos uma carência muito grande, não só no município de Frederico, mas em outros tantos municípios, que é uma casa de acolhimento para essas mulheres que são vítimas de violência. E, embora nós não tenhamos o registro diário disso no município, são muitos casos, não só no nosso município, mas dos municípios vizinhos que são atendidos pela comarca. Infelizmente, ainda essa rede de apoio, essa rede de atendimento às mulheres vítimas de violência, ela ainda é deficitária em alguns aspectos, né? Embora nós tenhamos um cartório especializado aqui na Delegacia de Polícia Civil, nós temos uma servidora designada para atender inúmeros casos. Então, é humanamente impossível esse atendimento. Precisamos, sim, discutir esse tema cada vez mais para nós tentarmos encontrar alternativas. Nós que somos da área jurídica sabemos que a lei por si só ela é insuficiente para a desconstrução dessas práticas de violência e nós precisamos construir estratégias em outros campos, em outras áreas do saber, para poder termos formas de prevenção e de ruptura desses atos de violência. Então, quero com muito carinho, em nome de toda a Câmara de Vereadores e das pessoas que aqui estão presentes, te agradecer pela fala e dizer que com certeza teremos outros momentos para debates com relação a esse tema. Quero convidar aqui a nossa acadêmica do curso de Direito, Ariana Seibel, que também é nossa estagiária aqui na Câmara, para entregar um mimo para a doutora Paula. Bem, pessoal, antes de nós passarmos para o próximo painel, eu quero fazer um registro também dos acadêmicos do curso de enfermagem que estão aqui presentes. Muito obrigada pela presença. Também quero fazer um registro da professora Vera Martins, da UFSM, que aqui está. A Gláucia, que também, não sei se já concluiu o mestrado, ainda não, que trabalha com essa questão da violência, quero agradecê-la. Também a Helenice do Cicobi, que está aqui presente, que também faz parte do núcleo da Mulher Empreendedora. A prof. Patrícia, acho que também faz parte. Então, muito obrigada pela presença. Nós vamos passar agora, então, para o próximo painel. E acho que vamos deixar para o final, né, um momento para debate, para discussões. E depois também teremos um coquetel ali embaixo. O pessoal estão todos convidados, tá? Bom, então quero chamar aqui para o próximo painel, a Lileia Durigon. Seja bem-vinda, Lileia. A Lileia é enfermeira. Ela tem formação como doula pela equipe de Florianópolis, Santa Catarina. Ela também é pós-graduada em pediatria e neonatologia pela Universidade Luterana do Brasil, UBRA, de Canoas, em obstetrícia e ginecologia pelo Centro-Sul Brasileiro de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Lileia. Vamos tratar agora sobre violência obstétrica, né, um tema muito relevante e que nós precisamos discutir e debater, porque, por vezes, ocorre de uma maneira velada. Então, tenho certeza que teremos uma brilhante fala. Bem, boa noite, pessoal. Boa noite, Aline. Obrigado pelo convite, primeiramente, para falar sobre esse tema tão importante. E, como a Aline falou, muitas vezes ela é velada.
desconhecida pela maioria da população. A violência obstétrica, então, pode passar, Elo. Ela é caracterizada por ações que violam os direitos da mulher durante a gestação, principalmente no pré-natal, pré-parto e pós-parto. A violência obstétrica, ela constitui-se como ações que apropriam-se do corpo da mulher, desumanizada, podendo manifestar-se por meio da violência verbal, da violência física, ou pela adoção, violência sexual, ou pela adoção de intervenções e procedimentos desnecessários ou sem evidências científicas. As práticas que caracterizam a violência obstétrica, eu vou usar alguns termos técnicos, tá? Mas eu vou tentar especificar esses termos. Para quem é da área de saúde, já é mais conhecido. A episiotomia, o popular pique do parto, tá? Para facilitar a passagem do bebê. Ele é considerado desnecessário, não existe evidência científica, tá, que diga que ele traz algum benefício na hora do nascimento. Então, ele é considerado uma prática desnecessária. A manobra de Christeler, que é pressionar a barriga da mulher durante o nascimento para ajudar o bebê a nascer. Tá? Ela causa danos, às vezes irreparáveis para a mulher, como fraturas de costela, ruptura de baço, hemorragias intensas e até mesmo levar a uma histerectomia, que é a retirada do útero. Ocitocina sem necessidade, que é o popular sorinho, tá? Para ter dor. Ruptura da bolsa amniótica para acelerar o trabalho de parto. Tá? Isso é uma violência, sem contar que causa uma dor muito maior, tá? O popular sorinho. E apressa o nascimento, às vezes por conveniência de equipe, tá? Por agenda profissional. Tá? Então, é muito praticado e que muitas vezes é considerado normal. Porque as mulheres, elas não sabem o que é violência obstétrica. Tá? As práticas que são usadas, elas são normal, porque já vêm sendo perpetuadas há muito tempo. Então, são práticas que deixam marcas na vida da mulher e também do casal. É muito importante dizer que a violência obstétrica, gente, ela é uma violência contra a mulher. Mas ela respalda na família, ela respalda naquela criança que está nascendo, tá? E ela respalda, sim, numa sociedade. Desrespeitar as escolhas da mulher, tá? Não levar em consideração as vontades da mulher, tá? Negar atendimento de qualidade, e isso é uma prática muito comum. Né? A gente vê muito isso no sistema privado, pela questão da produtividade, de quanto mais atendimento, melhor, visando, né, o lucro. Então, é uma prática, é uma violência, e é muito comum. Negar informações baseadas em evidências científicas, não informar sobre os procedimentos realizados, né? Muitas vezes a gente tem relatos de mulheres que contam que chegam até a gente ou que vêm numa segunda gestação, num segundo parto e nos dizem: "Ai, porque no meu primeiro bebê eu sofri a episiotomia, mas eu não fui informada. Quando eu vi, o médico estava me cortando." Isso é muito comum, gente. "Ah, teve uma enfermeira que subiu na minha barriga e empurrou para o meu bebê nascer, dizendo que ia me dar uma ajudinha." Então, essas práticas são muito, muito comuns. E, às vezes, a mulher ela só vai se dar conta de que sofreu uma violência quando ela passa por um parto totalmente diferente. Por um parto onde é respeitoso, onde suas vontades são acolhidas, onde é informado os procedimentos a serem realizados. Então, muitas vezes, essa violência ela é mascarada
pelo médico ou pelo profissional, pela maternidade da moda, tá? Ou pela via de parto escolhida. Quando a gente fala em violência obstétrica, a gente não fala somente em parto vaginal, em parto normal. A gente fala numa cesárea também. E muitas violências ocorrem numa cesárea quando não se tem informação. Eu não estou aqui defendendo o parto a qualquer custo, gente. Eu estou defendendo um nascimento com base na informação e no respeito ao corpo da mulher e às suas vontades. Xingamentos, ofensas e julgamentos. Pode passar, Elô. Não permitir a entrada de acompanhante. A gente sabe que hoje já existe uma lei, a lei do acompanhante, tá? Mulher nenhuma deve ir para uma maternidade para ter o seu filho sem um acompanhante de escolha, tá? Isso é lei, gente, e independe da via de parto, tá? Então, se isso ainda ocorre nos hospitais da nossa região, deve ser denunciado. É direito da mulher, garantido por lei nacional. Então, assim, é informação. Toques vaginais sucessivos e por várias pessoas, essa prática a gente vê muito em hospitais universitários, na prática do ensino, tá? Então, é muito comum, tá? E totalmente desnecessário. Sem contar que é uma exposição, um trauma, né, para a mulher passar por esse tipo de procedimento. Impedir a mulher de se alimentar ou de se movimentar livremente. Amarrar pernas e braços durante o parto. Essa é uma prática muito comum nas cesáreas, ainda em muitos hospitais, tá? E é considerado violência, sim, tá? Não deixar as mãos livres, tá? Para que essa mulher acolha seu bebê após o nascimento. Isso é não permitir a movimentação da mulher. Afastar mãe e filho logo após o nascimento, por conveniência da instituição de saúde ou do profissional. Gente, 9 meses a mulher esperou por esse momento. São 9 meses que o bebê está em contato com a mãe. E ele nasce, vem para esse mundo louco, totalmente frio, sem calor, e é separado da sua mãe. A gente tem a consciência de que o maior trauma do ser humano é a morte. E, na verdade, não é. O maior trauma do ser humano é o nascer. E por que que os nossos filhos, ao nascerem, são tirados e levados para longe da única pessoa que eles conhecem? É uma prática tão comum. E se eu lançar uma pergunta aqui, eu aposto que a maioria, mais do que 80% das mulheres que tiveram seus filhos, independente da via de parto, foram afastados do seu filho logo após o nascimento. E aí eu pergunto para vocês, essa experiência foi significativa, foi uma experiência positiva na vida de vocês e na vida dos seus filhos? É por isso que o mundo hoje está carecendo tanto de afeto. E aí eu pego um gancho com a fala da doutora Paula, que se nós nascemos de forma traumática e muitas vezes violenta, que tipo de seres humanos nós seremos? Então, essa prática de afastar mãe e bebê não traz benefício nenhum, gente. Nenhum. E não custa nada para as instituições. Não envolve questão financeira, não envolve nada que justifique, mas sim boas práticas e boa vontade. Realizar parto cesáreo sem real necessidade, sem o consentimento da mulher ou por conveniência profissional.
Eu vou falar logo após sobre as taxas de partos e cesáreas no Brasil. Recusa em esclarecer dúvidas e questionamento da gestante ou da parturiente. Negar informação, não informar sobre os danos, sobre os riscos, sobre os prós e contras da via de nascimento. Não permitir que a mulher escolha a posição de que deseja parir. Tá? A escolha da mulher na posição é um direito da mulher e a gente sabe que impacta muito no nascimento e na forma como esse bebê, no bem-estar na hora do nascimento desse bebê. Não autorizar a presença de doulas ou enfermeiras obstetras durante o trabalho de parto e pós-parto. Então, essas profissionais, gente, elas não são acompanhantes, tá? Elas são profissionais que acompanham o parto e é um direito da mulher. Pode passar, Elo. Quem pode praticar a violência obstétrica? Então, a violência obstétrica, ela é praticada por qualquer profissional que atenda essa gestante ou parturiente, tá? Muitas vezes as pessoas acham que é só a figura médica que pratica essa violência. Não, muito pelo contrário, tá? Muita violência obstétrica é praticada desde o recepcionista lá do hospital, tá? Do atendente lá na unidade básica de saúde, do técnico de enfermagem, do enfermeiro, tá? Do atendente lá da higienização do hospital, da pessoa que entrega a refeição para paciente, tá? Então, a violência obstétrica ela é praticada por qualquer profissional que atenda essa gestante, tá? Mas, como eu falei, ela é muito sutil. Às vezes é uma palavra maldita, né? É um olhar de julgamento, tá? Um questionamento, mas de novo você está aqui? Que a gente vê muito isso. Falas erradas na hora do nascimento, né? A gente sabe que a vocalização na hora do parto, o gritar, ele ajuda muito. Isso tem experiência, tem evidência científica, tá? É chamado Open Glot. Tá? Quem quiser depois pode dar uma pesquisada. E ele traz benefício na hora do parto. E muitas vezes a mulher é ordenada pelo profissional que está assistindo esse parto a ficar quieta, a se calar, usando termos, né, ofensivos, como na hora de fazer não gritou. A gente sabe que a literatura nos mostra que a perna fechada na hora do parto facilita a passagem do bebê pelos ossos da pelve, do quadril. E muitas vezes a gente ouve aquele profissional dizendo: abre a perna, não grita. Isso é uma prática muito comum e que as mulheres acham que é normal, porque elas trazem lá de trás das avós, das mães, esse tipo de violência e que era normal. Pode passar, Elo. Então, estatísticas da violência obstétrica no Brasil. Uma a cada 4 mulheres que tiveram os seus bebês já sofreram violência obstétrica. 25%. É um número alto. A violência obstétrica atinge cerca de 45% das mulheres na rede pública, no SUS, e 30% na rede privada. Por que isso, gente? Tem mudado muito o cenário de nascimentos na rede privada. As mulheres estão pagando por uma assistência mais humanizada. Tá? Condições de contratar uma equipe, né, que respeite as suas escolhas, tá? De contratar doulas, enfermeiras obstétricas, para que estejam presentes na hora do nascimento. E essa prática, ela favorece
Então, a diminuição da violência obstétrica. O Brasil é o segundo país em número de cesáreas no mundo, perdendo somente para a República Dominicana. No Brasil, 55,7% dos nascimentos são via parto cesáreo. E o preconizado pela Organização Mundial de Saúde é somente 15%. A cesárea é uma ótima via de parto, quando bem indicada e na hora certa. As consequências de uma cesárea desnecessária para a mulher e para o bebê são inúmeras. Tá? Vou enumerar duas delas. Maior risco de infecção para a mulher e prematuridade para o bebê. Essas duas já deveriam ser pontos chaves na escolha da via de parto. Tá? Mas ainda assim, no nosso país, ela é a primeira opção, infelizmente. 88% dos nascimentos hoje no Brasil é via cesárea. É um número alto, gente. E por quê? Por falta de informação. 61% das violências obstétricas cometidas no Brasil são em mulheres negras. É um índice chocante. Onde ainda a cor da pele faz diferença. Sem contar nas indígenas, né? Que é muito. Questão religiosa, escolaridade, né? Fator socioeconômico. Isso tudo influencia, tá, no número das violências obstétricas. Pode passar. A episiotomia é usada como prática de rotina em 56% dos partos no Brasil. Mais da metade das mulheres sofrem uma mutilação para ter os seus filhos. E muitas delas acham normal. Em uma pesquisa realizada na América Latina em 2019, constatou-se que os maus tratos se fizeram presentes em 43% das gestações observadas, sejam elas no pré-natal até o pós-parto. Pode passar, Elo. Pode passar, acho que repetiu. Como prevenir a violência obstétrica? Informação. Conhecimento, gente, é poder. Se a gente se prepara para concursos públicos, se a gente se prepara para concluir uma pós-graduação, para concluir uma graduação, para concluir um mestrado, um doutorado, por que nós não nos preparamos para ter nossos filhos? Informação baseada em evidências científicas. Uma mulher, uma família bem informada, causa medo. Numa equipe que é acostumada a realizar práticas violentas. Fujam de uma equipe que, na primeira consulta de pré-natal, não aceite falar sobre via de parto, sobre escolhas da mulher. Que não esteja aberta para tirar dúvidas, para conversar, para informar. Plano de parto. Plano de parto é um documento de validade legal, tá? Onde a mulher coloca as suas escolhas. Ela vai elencar as suas escolhas, a forma como ela e o seu bebê querem ser tratados durante o trabalho de parto, parto e pós-parto, durante toda a internação hospitalar. Ali ela vai colocar as suas preferências, as práticas que ela não quer que sejam realizadas com ela. Tá? Os cuidados com o bebê, e isso é de extrema importância. E é uma prática desconhecida pela maioria das pessoas. Implementação de políticas públicas que favoreçam as boas práticas ao nascimento seguro. Tá? Então, assim, boas práticas desde o pré-natal, as instituições, tá? Que sejam fiscalizadas,
A contratação de profissionais com especialização. Hoje, na nossa região, o número de enfermeiras obstetras é mínima. Tá? Tem hospitais que nem existem, que não tem nenhuma enfermeira obstetra. Enfermeira obstetra é a área da enfermagem onde a enfermeira se especializa e ela tem condições, tá? Ela está apta a assistir partos de baixo risco. O que é parto de baixo risco? É aquele parto onde a mulher não tem nenhuma contraindicação de passar pelo parto vaginal. Uma mulher saudável, tá? Que não tenha nenhum fator que possa impedir, tá? Ou possa vir a complicar este parto. Tá? Então, a gente tem um respaldo legal, né, pela especialização em assistir esses partos de baixo risco. Hoje, na nossa região, os únicos hospitais que têm enfermeira obstetra no quadro é Seberi e Tenente Portela. São os únicos 2 lugares aonde tem enfermeira obstetra que assistem e auxiliam, então, essas gestantes a terem um nascimento mais seguro. Equipe de assistência qualificada, tá? Então, a escolha da equipe é muito importante. A gente sabe que quem vai ter seus bebês lá no SUS, ela não tem essa escolha. É o médico que está de plantão, o pediatra que está de plantão. Por isso, eu retomo a questão do plano de parto. Que isso é uma ferramenta que a mulher pode usar quando ela for assistida lá no SUS. Na hora da internação, ela chegar e dizer, está aqui meu plano de parto. Entregar uma via para a equipe, uma via para o médico, uma via para o pediatra, tá? Para que ela seja assegurada que as escolhas dela vão ser respeitadas. Pré-natal de qualidade. Tá? Então, a questão, como a doutora Paula falou, o Estado muitas vezes não proporciona condições, né, às mulheres vítimas de violência, assim também a nossa questão da saúde, da assistência ao pré-natal. Né? Então, por isso, eu insisto na questão da informação. E hoje, as informações estão aí. Os grupos de gestante de pré-natal no nosso município. A adesão é mínima, gente. Infelizmente, a nossa população ela é muito o que eu vou ganhar com isso? As pessoas não estão visando a informação. Elas querem a questão do que eu vou ganhar se eu for no grupo. Então, a adesão é baixa. E a gente tem profissionais empenhados em proporcionar às mulheres informação. Aqui no nosso município mesmo, várias ações são realizadas com as gestantes. Né? A gente tem agentes de saúde, a gente tem agentes do PIM, a gente tem consultas, mas muitas vezes isso não acontece. Às vezes, é o profissional que tem que ir atrás da mulher para vir para a consulta médica. Então, essa questão da informação é muito importante. E ela é de responsabilidade de uma sociedade toda. Não é só dos profissionais. Criação de leis que regulamentem a violência obstétrica. Isso é imprescindível. Pode passar, Elo. Como denunciar a violência obstétrica? Ao próprio hospital onde o parto foi realizado, a Agência Nacional de Saúde, né, através do número de telefone que está aí, Serviço de Atendimento às Violências, Serviço de Atendimento às Mulheres Vítimas da Violência, através do número 180, Ouvidoria Geral do SUS, através do número 136, realizar boletim de ocorrência, e todos aqueles números que acho que a doutora Paula falou também podem ser acionados. Gente, a questão
da violência obstétrica, ela não tem uma lei federal, tá? Que regulamente, né, a violência obstétrica. Porém, hoje no Brasil, a gente tem 8 estados, mais o Distrito Federal, que possuem leis próprias contra a violência obstétrica. E 10 estados que possuem leis do parto humanizado. Tá? É um número baixo ainda. Tá? O Rio Grande do Sul não existe uma lei. Tá? E a violência obstétrica, como ela não é uma lei, mas ela pode ser denunciada e enquadrada em outros crimes. Tá? Como violência física, violência sexual, tá? Danos morais, e que podem ser denunciadas, tá? Através dos números que eu falei, tá? E pode ser combatida, sim, por nós, tá? Pela população, e assim também pela questão jurídica, né? A gente vê que muitos profissionais também desconhecem essa lei. A prof. Pati, seguido, me chama para falar com os alunos dela sobre isso. Né? Então, eu vejo que aqui a URI ela tem uma preocupação. E a importância de ter uma mulher frente a essas disciplinas, né? Para que cada vez mais a gente possa estar informando, principalmente sobre o termo violência obstétrica, que é muito desconhecido ainda. A gente sabe, depois vamos ler um depoimento que eu recebi hoje, quando eu publiquei, então, né, fiz o convite nas redes sociais para o evento de hoje. Uma paciente acabou, nem é minha paciente, mas uma mulher que me segue nas redes sociais, ela me mandou esse depoimento, e eu pedi para ela se ela me autorizava a passar, a reproduzir o que ela falou sobre isso, sobre as experiências dela, as vivências dela no nascimento de seus filhos. A gente sabe que a violência obstétrica hoje, ela tem um impacto muito grande na vida da mulher e na vida familiar. E esse impacto, gente, ele repercute principalmente no bebê. Nos primeiros dias, nos primeiros meses, nos primeiros anos da vida dessa criança. Porque ela afeta principalmente a amamentação. Tá? Quando eu falo que as mães são separadas dos seus filhos lá no primeiro momento e impossibilitadas de amamentar seu filho na primeira hora de vida e estabelecer esse vínculo da amamentação, pegando o gancho que a gente está encerrando, né, o Agosto Dourado, a gente encerrou, então, né, que é o mês de incentivo à amamentação. Quantas mulheres não são beneficiadas com essa prática na hora do nascimento de seus filhos? Eu ouço relatos de mães que me dizem assim: nossa, se eu tivesse a informação que eu tenho hoje, eu não teria ficado 6 horas sem ver meu filho logo após o nascimento. E aí eu pergunto, muitas mulheres tiveram os seus filhos conhecidos primeiro pelas redes sociais do que por elas próprias. E isso é uma prática justa? É uma prática saudável para mãe e filho? Esse vínculo mãe e filho, será que ele, em algum momento da vida, não vai ser prejudicado com essa separação? A gente sabe que a violência obstétrica ela tem um impacto muito grande na vida do casal. Tá? Episiotomia. Muitas mulheres relatam dificuldade em relação sexual. Por dor, por desconforto, por vergonha. Tá? Porque se sentem mutiladas. Muitas mulheres, quando olham para os nascimentos dos seus filhos, elas não têm uma experiência positiva. E a gente sabe que o puerpério, que é os primeiros 42 dias após o parto, quem já passou por isso sabe que é desafiador. Desafiador. E aí vocês imaginem,
Além dos desafios do puerpério e do maternar, que a gente diz, tá? Ainda mais um trauma. Uma dor física, uma dor emocional, uma dor na alma. E vou além. Muitas mulheres encerram seu ciclo reprodutivo, optam por não ter mais filhos pelas práticas violentas que elas sofreram no seu parto. Então, a violência obstétrica, ela impacta, sim, numa sociedade, gente. E ela precisa ser discutida. Então, o depoimento de hoje. Tema de extrema importância, tem mulheres que sofrem a violência sem saber que é violência. Que foi meu caso quando tive meu primeiro filho. Um trauma que resultou em um fracasso na amamentação e um puerpério desafiador como nunca. Agora, na segunda gestação, busquei informação e uma super rede de apoio para me auxiliar e conseguir ter um parto tranquilo. Como deve ser, com Golden Hour, que é a hora de ouro, que a gente chama, a primeira hora de vida do bebê, que ele fica em contato pele a pele com a mãe. Pai participativo, sem indução contra a vontade da mãe. Indução é quando você acelera o parto ou você desencadeia o trabalho de parto de forma mecânica, com medicação. Informação do que estava acontecendo desde o início do trabalho de parto. Meu bebê juntinho de mim o tempo todo. E sim, posso afirmar que isso impacta muito na vida de uma recém-mãe. Não te conheço pessoalmente, mas fulana comentou de você e passei a te seguir nas redes sociais. Profissional excelente, humano, defensor do parto normal, humanizado, como deve ser. Parabéns pelo seu trabalho, eu acho de extrema importância falar sobre isso e discutir. Gente, a partir do momento que uma pessoa, uma mulher, traz para nós um relato desses, eu acho que mostra que nós precisamos, sim, discutir a violência obstétrica. Nós precisamos ter um olhar mais sensível, mais empático para essas mulheres, para essas futuras mães. É óbvio que não vamos conseguir ressignificar todos os nascimentos e todos os traumas, todas as experiências dessas mulheres. Mas a gente pode fazer melhor a partir de agora. Seja levando informação, seja defendendo as informações de qualidade, seja orientando, seja indicando bons profissionais, né? Ou até mesmo sendo apoio àquelas mulheres que sofrem violência para que denunciem, porque a maioria delas se cala. Assim como a violência contra a mulher muitas vezes é calada, a violência obstétrica também. Muitas vezes. Né? Ou por medo de um dia voltar a precisar daquele profissional que praticou. Isso é muito comum. Tá? Ou por não saber o que é uma violência obstétrica. Por achar que essas práticas são normais. E que é papel da mulher passar por isso. E, na verdade, não é, gente. O nosso papel é ter uma experiência positiva no nascimento dos nossos filhos. Não uma experiência traumática. E a maioria das mulheres brasileiras ainda sofrem traumas. A Elo vai passar um vídeo agora que eu acho que caracteriza muito isso, né? Para vocês verem os danos que a violência obstétrica causa na vida de uma mulher, de uma família. Sim, quem estava dormindo. Olá, eu me chamo Daiane. Olá, eu me chamo Daiane, eu sou de Caçapava do Sul. E assim como tantas outras mães no estado e Brasil afora, eu também sofri violência obstétrica. E a minha filha também sofreu violência neonatal. O momento que é para ser mais lindo na vida de uma mulher, que é no momento do seu parto, um momento mágico, infelizmente eu não tenho uma lembrança boa. Pelo trauma que ocorreu.
O meu corpo foi entregue à equipe médica e ali nada a mim foi perguntado sobre os procedimentos que ia acontecer no meu corpo. Isso é uma violência obstétrica também. Muitas mães não têm consciência do que é uma violência obstétrica. Hoje, na minha cidade, em Caçapava do Sul, eu e outras mães que sofremos violência obstétrica e seus bebês também sofreram violência neonatal, assim como a minha filha que teve afundamento e fratura no crânio, nós mobilizamos para que as pessoas tenham conhecimento do que é uma violência obstétrica, para que denuncie e para que busque os seus direitos, assim como eu, que hoje corre o processo para que sejam responsabilizados os médicos, hospitais, para que isso não aconteça mais. Para que esse momento lindo na vida de uma mulher não seja marcado por um trauma, assim como é o meu e assim como é tantas outras mães. Que as mães tenham conhecimento acima de tudo, saibam o que está acontecendo, que elas sejam protagonistas do seu parto, que elas sejam, tudo a ela seja perguntado e informado dos procedimentos que vai acontecer, tanto com ela e o seu bebê, para que casos como o meu não se repita mais. Pela violência. E para mudar o mundo, precisamos primeiro mudar a forma de nascer. Obrigada. Bem, então quero agradecer a Lileia pela fala. Tenho certeza que temos muitas mães aqui, talvez muitas vivenciaram isso, né? Estão revivenciando agora. De fato, é uma forma de violência velada pela desinformação. Muitas mulheres acabaram passando por isso e sequer sabem que sofreram violência obstétrica, porque acaba sendo normalizada algumas práticas. Então, quero mais uma vez agradecê-las, dizer que esse momento foi muito importante para nós, né? Porque nós conseguimos levar a muitas pessoas que nos acompanham hoje de maneira presencial e também dos seus lares informação, né? Discutir 2 temas importantes para que nós possamos pensar juntos como prevenir essas práticas, como desconstruir. No tocante à violência obstétrica, também a questão da normatização, que é muito importante. Quero destacar aqui a presença do Clayton, né, presidente da Associação de UTI Neonatal e Pediátrica. Agradecer a ele que nos encaminhou o vídeo para que pudéssemos passar aqui hoje. E dizer que estamos, então, à disposição, abertos a perguntas, caso alguém queira contribuir, fazer alguma pergunta, né, que acho que esse é o momento, então, de nós podermos discutir essas práticas e podermos, além da conscientização, pensarmos como construir algo diferente a partir disso que foi apresentado hoje. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é o papel do município, do pré-natal, que pela lei, né, do SUS, a responsabilidade do pré-natal é responsabilidade do município, né? A gente vive no município aqui de Frederico Westphalen, que nós estamos quase perdendo o obstetra, né, que é o Dr. Ivan, já está completando acho que mais de 80 anos, né? Só temos eles. E chegou para nós diversos relatos, está chegando denúncias ainda, né, sobre clínicos gerais, técnicos de enfermagem, não vou dizer que é uma profissão bacana, né, e teve problema há uns 2 meses atrás, nós acho que acabamos sendo chamados, nós da UMP, da Associação Pro UTI Neonatal, lembrando que não temos lado nenhum, né, fomos lá e foi um erro muito grave. O bebê ele é prematuro, só que foi totalmente desequivocado o pré-natal daquela menina, né,
muito triste, até vi naquele momento tirarem o bebê, uma menininha, coisa mais linda, né? Pois, infelizmente, a gente quer chamar a atenção aqui para o município de Frederico Westphalen, a gente já alertado diretamente o executivo, né, sobre trazer urgentemente um obstetra para Frederico Westphalen, né, e acompanhamento com as gestantes, né. E esse caso nos chocou, que mais uma semana o bebê tinha nascido prematuro e teria sido salvo. Claro que é outro problema que a gente está enfrentando, é a falta de leitos de UTI neonatal, né? Mas poderia ter salvado esse bebê, né? Então eu faço um alerta, né, para a senhora explicar um pouquinho qual é a responsabilidade do pré-natal e depois do hospital, enfim, lá, que, né, queria que a senhora explicasse um pouco mais qual é a responsabilidade do pré-natal, enfim. Só para alertar, a gente já sabe que a responsabilidade é dos municípios, né? Mas eu queria que a senhora falasse um pouco mais desse caso, assim, desse acompanhamento aí, que é muito fundamental para a gestante desde o começo. Bem, a questão do pré-natal é uma realidade não só de Frederico, da nossa região, mas do estado e do país todo, né? No meu ver, a questão de profissionais capacitados para atender o pré-natal. O pré-natal, ele não precisa ser realizado somente pelo obstetra, né? Quando a gente fala em atendimento ao pré-natal, tem que ter uma equipe interdisciplinar, tá? Que tenha no quadro obstetras, pediatras, enfermeiras obstetras. A gente sabe que a realidade está longe disso. Pela falta de profissionais, tá? Pela questão de morarmos no interior, que a maioria dos profissionais querem e buscam grandes centros, né? A questão da capacitação profissional, isso é muito importante. A capacitação de equipe, tá? Uma comunicação mais efetiva entre unidade básica de saúde e instituições hospitalares, né? A gente sabe que, quanto gestor, nem sempre é fácil, pela questão de recursos, pela questão de não ter profissionais que sejam especialistas em obstetrícia, né? Eu acho que uma das vias seria enfermeiras obstetras, né? Ou centralizar talvez o atendimento dessas gestantes, né? Uma captação precoce das gestantes, porque a gente sabe que hoje as nossas gestantes iniciam o pré-natal tardiamente, e isso impacta muito no nascimento, né? Políticas públicas, né, a nível municipal, estadual e nacional, então, de conscientização, né, da questão do pré-natal. A gente pega gestantes que teve 2 consultas de pré-natal, que pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, não é nem considerado pré-natal. Que não tem os exames básicos do primeiro trimestre, que nos primeiros 3 meses de gestação não realizaram nenhum exame, não fizeram suplementação, tá? E isso impacta muito no nascimento, né? Então, a responsabilidade do município, de todos os municípios, não estou falando de Frederico, é essa questão da captação precoce. A gente tem os agentes comunitários de saúde, né, treinamento de equipe, né, e essa melhor comunicação entre unidade básica e unidade hospitalar. Outra questão que é bem, que eu já falo a nível regional, é a questão da centralização, né, da regionalização de partos. A gente sabe que muitos municípios, Frederico é referência para alguns municípios aqui da região, né? Mas tem municípios que levam suas gestantes para Portela, para Seberi, né? Isso também. A questão do conhecimento, de vincular a gestante com o local de parto, onde ela vai parir.
Isso é muito importante, de conhecer a equipe, de conhecer a estrutura, né, de saber o que a estrutura oferece, né, isso também é muito importante. E aquilo que eu disse, informação. Esse é o principal papel, eu acho, do município, do Estado, das equipes. Não sei se eu respondi a tua questão. Sabe muito bem que o problema é geral. Até eu ia trazer, acabei me esquecendo, uma lista, né, de hospitais e municípios que são autorizados a fazer cesáreas, né. Meu Deus, são 490 municípios, acho que é no Rio Grande do Sul. Eu acho que são habilitados 400, eu acho, quase. Né? E a gente que está nessa linha de frente das UTI neonatal, que ela anda junto também, né? Por causa que a violência obstétrica ela é muito silenciosa, que nem você falou. Mas nessa parte do pré-natal, eu chamo muito atenção, para vocês terem noção, Seberi é uma cidade assim que virou referência em parto humanizado também. Né? Só a empresa JBS ela investiu mais de R$1,5 milhão, né, naquele hospital, né, buscando parcerias, que é muito importante com as empresas privadas. Né? E o parto humanizado, não sei se a senhora deve conhecer o Hospital de Seberi, né? É muito, muito, muito bacana, desde o início, desde a entrada no hospital da gestante, o obstetra, o pediatra, enfim, os enfermeiros, têm uma orientação muito boa, todos que passam lá, eu não ouvi falar até agora, no Hospital de Seberi, gostam de ganhar seus bebês lá, as mulheres. Só elogios, desde o atendimento ao final de nascer o bebê, né? Isso é bem importante. Eu acho que muito importante é a questão da informação, porque muitas gestantes nos trazem relatos dos locais de nascimento, enfim, mas sem informação nenhuma. Eu acho que só o local de parto não faz parto. Não é o local. Se você estiver bem informada, munida de informação, o teu parto vai se dar em qualquer lugar. Tanto que os nascimentos domiciliares estão voltando. Né? A maioria dos nascimentos domiciliares não acontece em intercorrências. Você não vê nas mídias dizer, morreu um bebê num parto domiciliar. Então, o parto, ele é fisiológico. E a partir do momento que a mulher se apropria dessa condição, é difícil ter uma intercorrência. Pode sim ocorrer, fatalidades acontecem, né, mas os índices são bem menores. Então, eu bato naquela tecla, informação. Local de parto não é sinônimo de parto bem assistido, parto com desfecho positivo. O que nos garante isso é informação e pré-natal de qualidade. Mais alguém tem alguma pergunta? Será que está? Ok, acho que sim. Não está funcionando. Boa noite a todos. Eu sou a professora Vera e quero fazer 2 comentários em função do que as painelistas trouxeram de forma tão bem colocada e tão organizada, e é sempre muito bom a gente receber informações didaticamente pensadas. São 2 observações no seguinte sentido. É uma coisa que eu tenho pensado bastante, uma delas especialmente, que a gente vem... Uma coisa que eu tenho pensado muito, porque eu sou uma pesquisadora feminista e sou da comunicação, e daí a narrativa sobre as coisas, né, as coisas que a gente diz sobre, me interessam muito.
E nós falamos, e a Paula e a Lileia falaram muito sobre a questão da denúncia. Denuncia a violência, denuncia a violência. E aí eu acho que a gente precisa começar além de perguntar por que as mulheres não denunciam, a gente deixar as mulheres um pouquinho de lado e perguntar para a sociedade por que nós não garantimos a segurança das mulheres para que elas se sintam confortáveis para denunciar. Essa é a pergunta difícil que a gente tem que fazer. Que a gente pare de dizer mulheres sofreram violência e comecemos a dizer homens cometeram violência. Porque nós estamos sempre com um olhar sobre quem é a vítima e nós não damos os nomes. Não é o agressor, é o marido, é o namorado, é o tio, é o pai, é o primo, é o amigo. E que a gente precisa mudar esta narrativa e colocar o foco em quem precisa receber o foco. Nós não temos uma sociedade que mulheres sofrem violência só. Nós temos uma sociedade onde homens cometem violência. São os homens que cometem violência. E é isso que nós precisamos dizer com todas as letras. E nós temos muitos avanços, isso é evidente. Mas eu deixo mais uma provocação, e é a última, porque a gente está começando a semana, hein? Neste clima leve. A gente tem muitos avanços, e esses avanços se deram graças às lutas das mulheres. O Estado tem o DNA masculino, como diz uma grande pesquisadora, Rita Segato. O DNA do Estado é masculino. Enquanto nós, mulheres, e a nossa vida, e as coisas que nos importam, não estiverem no orçamento, é só discurso. É retórica vazia, como eu aprendi com um professor na faculdade. Enquanto não estiver no orçamento, ninguém me convence que as pessoas nesta cidade, neste estado, neste país, neste planeta, respeitam a vida das mulheres. E é por aí que nós precisamos fazer os nossos esforços. Obrigada. Aliás, dá um oi aí, eu não tinha visto vocês. A professora Vera e a professora Glaucia, inclusive, estão fazendo a nossa parceria, né, junto com a Câmara, de instituir os grupos reflexivos aqui no município, o professor Pablo, a professora Paty também, da URI, da UFSM. Então, a gente é muito agradecida por vocês estarem nos ajudando nesse desafio. Isso que tu falou é muito verdade, né, do ser o DNA masculino e a falta de orçamento e de investimento nessa área, que foi o que eu disse ali na última parte dos slides dos desafios, é que, às vezes, o que está na letra da lei não é aplicado na prática, porque não tem as casas de acolhimento para levar as mulheres e seus filhos, porque não tem as tornozeleiras para colocar no pai, no marido, no companheiro que pratica violência, porque a vítima é revitimizada, justamente por isso que a Vera falou do foco ser sempre nela. E aí, muitas vezes, ela é descredibilizada, ela é humilhada pela própria rede de acolhimento que devia apoiá-la. Então, essas colocações que tu trouxe são muito verdadeiras e muito importantes, que a gente cobre como cidadãos em geral, né, como votantes, tudo, que o poder público, assim como invista em saúde, em neonatal, em hospitais, invista também no combate a essa violência, que invista nas pessoas vulneráveis em geral. A gente vê muitos investimentos naquelas áreas que já têm orçamento, que já são, de certa forma, superiores, e pouca visibilidade nessas situações. Então, a tua colocação foi muito boa, agradeço. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma consideração, alguma pergunta? Eu quero destacar a presença também da professora Eliane, vice-diretora da UFSM. Muito obrigada por ter vindo. Quero convidar o acadêmico de enfermagem, Eduardo, para entregar um mimo, então, para a Lileia. E uma salva de palmas, né, para as nossas duas painelistas, que elas foram maravilhosas.
Doutora Paula, Lileia, recebam o nosso agradecimento em nome do Poder Legislativo, em nome da Procuradoria da Mulher, de todos os presentes. Gostaríamos também de agradecer a presença de cada um de vocês. Estaremos pensando em outros debates, em rodas de conversas, em outros painéis, e a participação de cada um de vocês é muito importante. Para finalizar, então, quero convidar todos para que se dirijam até o nosso hall de entrada, que nós vamos servir um coquetel ali agora, e para que nós possamos também conversar mais um pouquinho, discutir aquilo que foi nos dito aqui, pensar em estratégias, pensar em ações e assim tentarmos construir também outros painéis com outras tantas temáticas. Muito obrigada a todos.